A palavra precisa, irmãos, encher o nosso coração. Como é que você tem vivido? Aí você que conhece muito pouco do seu pastor, pode perguntar no seu coração, como é que esse pastor tem vivido? Não é exatamente o pastor, é o Josias. Como é que esta pessoa que tem falado de Bíblia, de transformação ao seu coração, como é que tem tocado a vida? Tem vivido no plano do Senhor, no plano de Deus? Eu quero falar nessa noite sobre isso, vivendo no plano de Deus, vivendo o projeto de Deus, vivendo na presença do Senhor nosso Deus. Esse é um livro que gosto demais, salvo qualquer engano da minha parte, é o que eu mais gosto no Novo Testamento. A carta de Paulo aos Filipenses, gosto demais. E se pudesse pedir carta para uma igreja daquele tempo, seria esta, eu seria membro da Igreja Batista ou da Igreja dos Filipenses. Esta Igreja dos Filipenses é para mim a igreja mais contemporânea daquele tempo antigo. É a igreja mais contemporânea naquele tempo, nos tempos de Paulo, nos tempos dos apóstolos, era a igreja mais contemporânea, a igreja de Cristo Jesus em Filipos, a igreja dos Filipenses. Eu quero ler o capítulo 4, do verso 1 ao verso 9 desse texto, e quero pensar com você, vivendo no plano de Deus, vivendo o projeto de Deus. Quero pensar com você, Filipenses 4, versos de 1 a 9, você pode acessar a sua Bíblia, você pode abri-la como você preferir, mas vamos observar o texto, que diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Amém? Vivendo nos planos de Deus, vivendo o projeto de Deus. Filipos era uma cidade da Macedônia. Ela ficava numa província romana. Era um lugar pobre. A igreja dos Filipenses era uma igreja pobre de maré. Igreja pobre, bem pobre. O apóstolo Paulo fala disso, da pobreza daquela igreja, da dificuldade daqueles irmãos.
era uma igreja pobre. Mas perceba os irmãos, que os irmãos vão de se lembrar do texto sagrado, lá no livro de Atos, quando começou a igreja, começou numa viagem missionária do apóstolo, ele então alcança Lídia, uma vendedora de púrpura, e ele começa então, ao que parece, se não na sua casa, nas cercanias, ele então tinha lugar para oração, ele ia orar com aquele pessoal. Daqui a pouco Paulo começa a pregar o evangelho, e começa a dizer que aquelas estatuetas que eles adoravam não era Deus. Paulo arrumou o problema. Logo se voltaram contra Paulo e contra a pregação do evangelho, e Paulo foi preso. Paulo foi preso. Lembra do nosso tema? Vivendo o propósito de Deus. Paulo foi preso. Paulo foi preso. Nessa cidade dessa Cristolândia, na primeira igreja batista, lá de Muriaé, uma certa vez, o pastor de lá, muito meu amigo, ele me ligou e disse: negão, me ajuda aí. Estou saindo para a delegacia, é possível que eu passe o dia detido. Ele não foi preso, mas o pastor, por pregar uma certa questão na igreja, tinha lá um advogado, ele foi lá e abriu um BO contra o pastor, foi preso. Até que se descubra o que aconteceu, o que não aconteceu. Que vergonha, o pastor preso, detido. Naquele tempo não tinha isso. O apóstolo Paulo estava preso. Preso pela fidelidade à palavra, preso por fazer a vontade de Deus, preso por viver no plano de Deus, preso por cumprir os desígnios do Senhor nosso Deus. Qual que era o desígnio do Senhor nosso Deus? O sofrimento de Paulo, a prisão de Paulo? Não, o nosso Deus estava plantando a igreja em Filipos. Deus estava plantando a igreja naquela cidade. Paulo está lá preso e agora, com um terremoto, o Senhor nosso Deus muda a sorte daquele lugar. Com um terremoto, o Senhor mudou a sorte de Filipos. Imagine só, o carcereiro agora pula para dentro da cela, tudo aberto, os cadeados, e ele vai dizer para Paulo e Silas: senhores, o que eu preciso fazer para me salvar? Já pensou se fosse eu, se fosse você? Salvar você? Agora há pouco você estava surrando a gente, rapaz, covardemente, você nos bateu, você nos feriu. Não, Paulo disse para ele: é o começo da igreja, crê no Senhor Jesus, é o princípio de tudo, crê no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua casa. Outra coisa para guardar no seu coração, essa palavra não é promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa, não é promessa. Era Paulo que estava dizendo, não era Jesus, não era Deus, era Paulo que estava pregando, orientando, estava discipulando aquele carcereiro. Lídia, o carcereiro, aí então já tem um PG, já tem um pequeno grupo para Filipos, para aquela cidade, para evangelizar aquela cidade. Aí surge essa comunidade forte, surge essa comunidade com temor ao Senhor, surge essa comunidade para a glória do nome do Senhor, surge a igreja de Filipos para viver nos planos do Senhor, surge a igreja de Filipos para viver o plano do Senhor, para cumprir os objetivos do Senhor nosso Deus. A igreja dos Filipenses era uma igreja que podia ser usada como modelo, como exemplo, como paradigma. O apóstolo Paulo faz isso quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, ele fala com a igreja de Corinto, que era uma igreja numa cidade, numa metrópole, numa grande cidade, era uma igreja que tinha recurso, apesar das suas dificuldades, dos seus problemas disciplinares, era uma igreja que tinha recurso, e o apóstolo Paulo vai escrever para aquela igreja, na sua segunda carta, no capítulo 8, verso 1, ele diz: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo
quanto podiam, até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram intensamente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, depois a nós, pela vontade do Senhor nosso Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse verso. Primeiro, eles entregaram-se a si, voluntariamente se deram ao Senhor. Voluntariamente se deram ao Senhor, se entregaram ao Senhor. Depois entregaram a contribuição, a oferta, o alvo de missões, primeiro ao Senhor. Ou seja, como é que eu vou viver no plano do Senhor? Como é que eu vou viver o plano do Senhor? Eu preciso, antes de mais nada, entregar a mim mesmo. Pastor Valdomiro Mota foi pastor no Rio de Janeiro. Ele escreveu um livreto, era um livreto fininho, pequeno, e ele escreveu sobre o dom da contribuição, da liberalidade, e o título do livro era o seguinte: a vida, a bolsa ou a vida? Era uma interrogação. A bolsa ou a vida? E ele vai dizer naquele livro exatamente isso. Antes da bolsa, preciso entregar a mim, como esse pessoal fez. Preciso entregar o meu coração. Preciso colocar o meu coração diante do Senhor, nosso Deus. Quer ver que coisa bacana, que coisa espetacular? O evangelho na Europa chegou através de Filipos. Filipos foi a porta que Deus abriu para o evangelho entrar na Europa. Entrou por esta igreja pobre, por esta igreja com dificuldade. Era pobre, mas era uma igreja que vivia o plano do Senhor, do nosso Deus. Era uma igreja autêntica, uma igreja que gostaria de cumprir tudo quanto o Senhor tinha para que ela cumprisse. Essa igreja era uma igreja que exercia um dom que não se ouve falar nele. Liberalidade. É dom. Liberalidade é dom. Ela exercia o dom da liberalidade com voluntariedade. Era uma igreja que estava voltada para fazer exatamente o que o Senhor gostaria que fizesse. O apóstolo Paulo recomenda esta igreja afinada com o projeto de Deus. O apóstolo Paulo recomenda que essa igreja vivesse o plano de Deus, vivesse nos planos de Deus, que vivesse uma vida cristã na sua plenitude. Não sei se você tem acompanhado as reportagens com relação ao esporte. Alguns jogadores de futebol que passaram, que já não jogam mais, eles criticam muito esses de hoje, dizendo: essa turma de hoje é meia boca. Ou seja, não jogam tudo isso, não estão com essa bola toda. Não era o caso da igreja de Filipos. Nós daqui, olhando a igreja, lendo a história da igreja, a experiência da igreja com Deus, nós não podemos dizer assim. Nós podemos dizer como o apóstolo Paulo: esta igreja é uma igreja que viveu os planos de Deus na sua plenitude, com toda a força, com todo o vigor. Vejamos algumas recomendações do apóstolo Paulo a esta igreja. Primeira coisa que Paulo vai recomendar à igreja de Corinto ou de Filipenses, nesse texto que lemos, é: vivam em harmonia. Primeira orientação, está no verso 2 e verso 3. Vivam em harmonia. Naquela igreja tinha duas irmãs, Evódia, Sintique. Essas irmãs estavam brigadas, elas estavam de mal, elas estavam sem falar uma com a outra.
Se uma sentava aqui, a outra precisava de sentar lá. Elas estavam com um problema. O apóstolo Paulo vai falar aquelas duas mulheres. É bem provável que essas duas fossem líderes. As duas líderes. Pelo relato que Paulo dá, era gente de importância para a difusão do evangelho em Filipos. Pelo valor que Paulo traz nesse texto, era gente que precisava ser socorrida. Eram duas líderes que precisavam harmonizar a convivência. Essa semana eu peguei um aplicativo lá em Londrina e um hino suave tocando, eu pergunto assim àquele meu condutor: de qual igreja, irmão? Eu vou: de nenhuma. Mas falou-se com veemência: de nenhuma igreja. Igreja existe para cercear o direito. Foi falando. Eu não tem jeito, às vezes a Sara belisca, mas eu não respeito muito o beliscão. Eu disse: você não vai ficar chateado comigo não, mas esse é um argumento satânico. Cuidado com os argumentos de Satanás na sua vida. Foi assim que ele levou Eva. Foi assim que ele enganou Eva, com sutilezas. Estas irmãs, o apóstolo Paulo reconhece o valor dessas mulheres. Elas não eram frequentadoras da igreja, não eram lustradoras de banco na igreja, não. Quem sabe liderasse um PG daquela igreja, quem sabe fosse líderes das mulheres, quem sabe trabalhasse com as crianças naquela igreja, o texto não diz, mas era gente que importava corrigir a trajetória para viver o plano de Deus, corrigir aquele momento para voltar à harmonia. Ele disse: eu rogo, eu imploro, eu apelo ao coração de Evódia e também de Sintique, vivam em harmonia no Senhor. Não tem como viver em harmonia com o Senhor num déficit de relacionamento. Lembra da cruz? Lembra da cruz? A cruz com um pau só não é cruz. Ela só é cruz porque é dos dois paus. Lembra? Esse pau aqui, ele aponta para mim e para você. Relacionamento entre nós. Relacionamento entre os irmãos na igreja. Este aqui é que nos conecta com o Senhor. A cruz. Estava faltando um madeiro na cruz de Evódia, na cruz de Sintique. E Paulo vai trazer esse conselho. Precisam de harmonia. O que é harmonia? Ausência de conflito. Ausência de conflito. Você é casado há quantos anos? Quantos anos? Pode surgir alguma dificuldade, pode surgir algum arranhão, mas arrancar pedaço não. Ou seja, harmonia. Nós precisamos de viver em harmonia. Quem eram essas irmãs? Era gente que lutava pelo Evangelho, era gente que trabalhava pelo Evangelho. O Paulo vai dizer nesse verso 3: peço a você, meu leal companheiro de jugo, que as ajude, pois elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Elas desentenderam, mas é gente boa, é gente salva pelo poder do sangue de Cristo Jesus. É gente lavada, remida no sangue de Cristo Jesus. Irmãos, nós temos uma mania, não sei se aqui tem, acho que não tem não, só em Itapiruna tem esse negócio, de julgar as pessoas. De repente a pessoa está com tristeza, está com dificuldade. O que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Você viu, rapaz? Ah lá, não fala com ninguém.
entra e sai na igreja. Olha a orientação de Paulo. Vai lá, meu companheiro de jugo. Jugo é canga. Lembra da canga? Aquela madeira, pescoço de um boi no pescoço do outro. Companheiro que anda lado a lado comigo. Paulo está chamando alguém que andava lado a lado com ele. Vai lá ajudar essas mulheres. Elas lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Ele vai pedir então a esse nosso irmão: vai lá, ajuda essas mulheres. Olha o que Paulo vai dizer no final do verso 3. Olha o final do verso 3. Olha o que Paulo vai dizer. Ele vai dizer: cujos nomes não estão escritos no hall de membro da igreja. Não está escrito no hall de membro de uma denominação. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. É alguém que importa para o reino. É alguém que importa para que o evangelho avance, para que o evangelho cresça. Ele orienta então, primeira recomendação: viver em harmonia. Viver em harmonia. Tem alguns difíceis, não tem? Vive em harmonia. Vive em harmonia. O esforço precisa ser meu para viver em harmonia com você. O esforço precisa ser meu. Nosso não, eu não posso assumir compromisso para você. Eu não posso assumir responsabilidade para você. Mas eu preciso me esforçar para viver em harmonia, porque nós somos cidadãos da pátria celestial. Nosso nome está escrito no livro da vida. A segunda recomendação que Paulo dá a esta igreja está aqui no verso 4, do 4 ao 7. A amabilidade conhecida, a amabilidade desta igreja precisa ser conhecida. Você já deve ter ouvido, que eu ouvi algumas vezes. Fui naquela igreja, entrei e saí, ninguém perguntou meu nome, boa noite. A amabilidade, a simpatia, percebe? Essa amabilidade precisa ser conhecida. Precisa ser conhecida esta amabilidade. Ele vai falar algumas coisas aqui. O apóstolo Paulo coloca aqui pelo menos ele coloca pelo menos 4 partes do fruto do Espírito. Não trate o fruto do Espírito no plural. Não existe no plural, existe no singular. É fruto. E ele coloca aqui pelo menos 4 partes. A amabilidade é uma. Ele vai colocar a amabilidade. Verso 4, ele vai começar: alegrem-se. Alegria é parte do fruto do Espírito. Alegrar como, pastor? Meu time perdeu. Alegrar como? A zeladora da igreja que eu cresci era muito amiga, Isabel. Agora, semana passada, ela colocou: pastor, estou muito feliz que meu Botafogo ganhou. É só isso? Que felicidade barata, Isabel. Que alegria barata. Esta alegria que está dizendo não é uma alegria que daquela tipo relâmpago foi, não. Esta alegria precisa permanecer em nós, porque é um produto do Espírito Santo em nós. A alegria é fruto do Espírito Santo. Alegrem-se sempre no Senhor. Que alegria. De repente estamos agora como que taciturnos, com um semblante fechado. Estamos pensando, estamos raciocinando. O Espírito está falando ao nosso coração. Mas eu sei que há alegria no seu coração, alegria em nosso coração, que nós percebemos esta conexão com o Senhor nosso Deus, via Espírito Santo. Alegria. Alegrem-se. Novamente eu direi: alegrem-se. Aí ele vai dizer no verso 5: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Conhecida por todos. Na vizinhança, como é que é na vizinhança? Como é que é nos vizinhos? Como é que funciona? Eles sabem
Vou usar a linguagem de um pregador de ontem, que estava ouvindo. Eles sabem que você é crente ou penso que você é um 007? Um crente secreto. Seja a amabilidade conhecida. As pessoas precisam conhecer a nossa amabilidade como aquelas pessoas que vivem em harmonia, como aquelas pessoas que se alegram no Senhor. Ele ainda vai dizer mais. Ele vai dizer mais no verso 6. Não andeis ansiosos. Qual parte do fruto que cabe nessa expressão? Qual parte do fruto lá de Gálatas 5:22, onde está o fruto do Espírito? Qual parte do fruto que cabe nessa expressão? Domínio próprio. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, em ação de graças, apresentem seus pedidos ao Senhor. Fale com o Senhor. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Nós cantamos há pouco, queridos. Nós precisamos crer no que cantamos e cantar o que cremos. Aí ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele vai dizer agora no verso 7: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Perceba, a paz, parte do fruto do Espírito. Quando você vai a Gálatas capítulo 5 e começa a observar a colocação de Paulo, ele fala da obra, as obras, olha só, plural, obras da carne, fruto do Espírito. Quando ele fala no fruto do Espírito, você começa a observar, o fruto vem da onde? O fruto não é construído. As obras são construídas, o fruto não. O fruto é produto natural da sua árvore. Lembra de Jesus? Eu sou a videira. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim dá muito fruto. Fruto do Espírito, queridos. Não existe, queridos, uma igreja em harmonia sem a orientação de Jesus, sem a direção de Jesus, sem a cabeça da igreja, que é Cristo. Não, mas espera lá, eu tenho uma experiência. Não tem isso não. Eu preciso viver o plano de Deus. Eu preciso viver no plano de Deus. Eu preciso que a minha amabilidade seja conhecida. Preciso dessa alegria que é fruto do Espírito. Preciso que a amabilidade seja conhecida. Preciso conter a minha ansiedade com o domínio próprio. Preciso dessa paz, a paz de Deus. A paz de Deus. Você já visitou alguém que estava sofrendo uma situação complicadíssima? Já visitou alguém assim? De repente você chega lá para trazer um consolo, folheia a Bíblia para um lado e para o outro, até achar esse versículo aqui tá bom. Chega lá, você não tem nem oportunidade de ler o verso. A pessoa está te consolando por conta dessa paz inexplicável. Essa paz que excede todo entendimento. No verso de número 7 vai dizer: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o seu coração e mente em Cristo Jesus. Esta paz vai dominar todo e qualquer ambiente negativo, esse ambiente que naturalmente vai nos conduzir numa direção contrária. Não, esta paz vai nos conduzir, esta paz vai nos conduzir, vai nos levar a viver no plano de Deus, em paz, em paz. Ele traz
4 partes do fruto do Espírito do Senhor nosso Deus. A terceira e última recomendação que esse texto vai trazer, eu trago nele uma pergunta. Porque eu sou um comedor de feijão com farinha como você. Nós já temos algumas carnes para comermos aqui. Se for comer essas carnes todas, vai dar zero. Mas nós temos algumas carnes para comer. Nós temos um churrasco aí para sair. Ou seja, nós somos iguais. Nós somos iguais, queridos. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Nós somos o mesmo barro. Lembra disso? Lembra que eu disse? Nós somos o mesmo barro. Põe isso no seu coração. Põe isso no seu coração. Pastor não tem poder não, queridos. Nenhum pastor, nem eu, nem pastor Devaney, nem pastor nenhum que você queira escolher. Sabe por quê? Porque lá em Mateus 28, o Senhor Jesus disse assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. O que é que sobrou para esse pastor aqui? O poder é de Jesus. O poder é de Jesus. Ele tem poder. Jesus tem poder. E quando eu chego então nessa terceira recomendação, eu trago para o meu coração como uma interrogação: como viver o plano de Deus? Como esse mortal, como esse pecador, como esse indivíduo que tem dificuldade para controlar os seus desejos, como que esse indivíduo que tem dificuldade para controlar a sua ansiedade, como viver no plano de Deus? Como viver o plano de Deus? Como? O verso 8 vai me ajudar. O verso 8 vai me ajudar. O apóstolo vai dizer assim àquela igreja: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se é condicional, se houver algo excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Como, Senhor, que eu vou viver os teus planos? Eu preciso ser inteligente e que esta inteligência seja submetida ao Senhor. Com inteligência eu saberei discernir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é nobre, aquilo que é correto, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. Com inteligência e submissão dessa inteligência ao poder do Senhor, eu saberei discernir. Mas eu olhando esse texto, meditando, pensando, o Espírito enche meu coração numa harmonia desse verso 8 com o verso 2 e 3. Como é que eu vou viver no plano de Deus? Eu preciso entender que a minha harmonia no Senhor precisa vir de algo verdadeiro. Olha o verso 8. Olha o verso 8, vai falar ao nosso coração, finalmente, o que for verdadeiro, aquela harmonia que Paulo recomendou a Evódia e a Sintique, precisa vir de algo verdadeiro. Eu entendo que aquele nobre companheiro, aquele fiel companheiro de jugo, para ajudar aquelas irmãs, ele precisava ser alguém nobre. Pensem no que for verdadeiro, pensem no que for digno. Aquele ajudador
precisava ser de fato alguém nobre para ajudar as pessoas em conflito. Precisava ser uma pessoa digna para ajudar as pessoas em conflito, para harmonizar a igreja. Ele vai dizer então para aquele ajudador, para aquele discipulador, para aquele orientador, ele vai dizer para ele, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Ele vai dizer para aquele homem: olha, a pureza, foram purificadas, o que é puro, no livro, lavados. Perceba que o texto, ele vai trazer essa harmonia para responder ao meu coração. Como viver? Como? Viver no plano do Senhor nosso Deus. Ele ainda vai dizer mais. Como viver? Viver de forma amável. Essa amabilidade, ela traz alegria ao meu coração. Aí eu recebo de Paulo: alegre-se no Senhor, com amabilidade. Com amabilidade. É de boa fama controlar a ansiedade, ter domínio próprio. É de boa fama. Pense nisso. Pense nisso. Pense nessas coisas. Porque isso é viver no plano de Deus. Isso é viver o plano do Senhor nosso Deus. Eu quero terminar, queridos, com uma aplicação. Quando pregar o Evangelho, quando apresentar o Evangelho para alguém, fale para ele assim: olhe para mim. Não olhe para mim não, olhe para Jesus. Perfeito é Jesus. Não faça isso. Você vai se descredenciar como pregador do Evangelho e vai enfraquecer a mensagem. Lembra de Pedro e João lá na porta formosa do templo? Ali estava um indivíduo esmolando, aleijado. Eles disseram: olhe para nós, olhe para nós. Nós não temos prata, nós não temos ouro, olhe para nós. Aí aquele homem foi curado, se lembra? Maravilhado. O povo ficou boquiaberto. Daqui a pouco eles correm atrás de Pedro e de João. E a palavra é a seguinte: porque estão olhando para nós, como se nós, pelo nosso poder, pela nossa capacidade, tivéssemos operado aquele milagre. Não, perceba, precisa de discernimento. Eu vou apresentar Cristo, eu sou representante de. Quando você fala em nome de Jesus, você está dizendo, representando a Ele, é a sua palavra. Então, quando for pregar o Evangelho, para alguém, chame para si a responsabilidade. Olhe para mim. Você lembra da minha vida? Você lembra como era a minha vida? Você lembra como eu vivia? Você lembra e você sabe o que Cristo fez em mim, o que Cristo fez por mim, o que Cristo faz através de mim. Esse verso de número 9, ele traz essa colocação. Ponham em prática tudo que vocês, olha o que Paulo vai dizer, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Pode praticar. Pode praticar. O desejo do meu coração é que saiamos daqui nessa noite com esse pensamento. Oh, meu irmão, minha irmã, você pode praticar a sua família, tudo que você viu, tudo que você aprendeu, tudo que você recebeu, tudo que você ouviu e tudo que você viu em mim, pode praticar. E o Deus de paz estará com vocês. Olha a garantia.
Olha como que Paulo fecha esse contexto, esse momento, antes do agradecimento da sua missiva, da sua carta. Ele vai dizer: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam, tudo que vocês ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Vamos de pé, vamos orar. Vamos coloca o seu coração diante do Senhor. Cada um de nós, como diziam os antigos, sabe onde o calo aperta. O Senhor sabe, nós precisamos de falar com o Senhor. O Senhor a esquina é essa, a luta é essa. Misericórdia, Deus bendito, Pai amado. Nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Nós devemos tudo ao Senhor. Somos teus. E queremos ser nosso Deus do Senhor com excelência. Queremos ser do Senhor nosso Deus em harmonia com os nossos irmãos. Queremos ser nosso Deus com alegria, com amabilidade. Queremos ser nosso Deus para exaltar o nome do Senhor, onde quer que estivermos. Dá, Deus bendito, que as pessoas possam ver em nós um pequeno Cristo, porque nós somos cristãos, pequenos Cristo. Abençoe, para que vivamos na Tua presença, fazendo aquilo que o Senhor espera que façamos, para que o Seu nome seja nosso Deus espalhado em todo lugar, por onde quer que passamos. Que a nossa vida seja um cheiro suave, dedicado ao Senhor, para exaltar o Seu santo nome. Por Jesus que oramos. Amém.